informativa. Registro da última semana nos Açores dá conta de 4.528 novos casos de Covid-19, 5.029 recuperações e um óbito. O Governo Regional cria programa de apoio à estabilidade laboral no turismo. Este fim de semana há Alemar Rally em São Miguel, a terceira prova do Campeonato dos Açores de 2022. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Os Açores registaram na última semana 4.528 novos casos de Covid-19, 5.029 recuperações, tendo agora um total de 4.425 casos ativos, menos 501 do que na semana passada. A Autoridade de Saúde Regional revelou no comunicado desta sexta-feira que ocorreu mais um óbito na Ilha Graciosa, subindo assim para 112 o número de óbitos por Covid-19 nos Açores. O boletim semanal sobre a situação epidemiológica na região indica que dos 4.528 novos casos, 122 foram registados em Santa Maria, 2.925 em São Miguel, 848 na Terceira, 53 na Graciosa, 52 em São Jorge, 209 no Pico, 252 no Faial, 67 nas Flores e não há registro de nenhum novo caso na Ilha do Corvo. Nos Açores, 100 pessoas estão internadas com Covid-19, uma destas em cuidados intensivos no Hospital de Ponta Delgada, e há internados 73 doentes no Hospital de Ponta Delgada, 9 no Hospital da Horta e 18 no Hospital da Ilha Terceira. A Ilha Terceira registra atualmente 897 casos positivos ativos de Covid-19. O Governo Regional vai criar um programa, o Turis Estável, orçado em 10 milhões de euros, para garantir estabilidade laboral nas atividades ligadas à hotelaria e à restauração, que se tem debatido com falta de mão de obra. O anúncio desta medida foi feito pelo Subsecretário Regional da Presidência. O objetivo é alterar o financiamento, que passa de 25% para 85%, em despesas elegíveis até ao máximo de 4.000 euros. Esta medida é aplicada com um apoio à entidade empregadora, com o objetivo de, por um lado, promover o emprego através de contratos sem termo e, por outro lado, promover a alteração dos contratos a termo por contratos sem termo. Tem um valor de cerca de 10 milhões de euros e para 2022 4 milhões. Portanto, significa que é uma medida que já vai ter efeitos no corrente ano. Pedro de Faria Castro, Subsecretário Regional da Presidência. Os produtores engarrafadores dos Açores não concordam com alguns pontos do Decreto Legislativo Regional que cria o Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores e vão avançar com uma petição pública. O anúncio foi feito esta sexta-feira e surge após uma reunião que juntou 15 dos principais produtores de vinhos certificados oriundos de diferentes ilhas, incluindo as 3 cooperativas agrícolas vitivinícolas do setor. Na reunião ficou clara a reprovação por unanimidade de alguns dos pontos do articulado do decreto, nomeadamente em relação ao Conselho Diretivo do Instituto e à composição do Conselho Consultivo. Os produtores engarrafadores dos Açores consideram, por exemplo, que a equiparação do estatuto do presidente do Instituto a um mero diretor intermédio é redutora. No entender dos produtores, o Conselho Consultivo acaba por ser um órgão muito político e com poucos representantes especialistas. Na reunião foi aprovado por unanimidade avançar com a maior brevidade possível com a elaboração de uma petição pública que, segundo o regime da Assembleia, requer 300 assinaturas necessárias e obrigatórias para que o documento seja submetido à comissão própria que o reencaminhará oportunamente para plenário da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Nesta reunião foi igualmente aprovado por unanimidade um voto de confiança no Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura. A portaria que estabelece as regras de atribuição de um lote de 510,8 direitos individuais para efeitos de concessão do prémio à vaca leitante, constante no programa POSEI Açores, e das condicionantes à sua utilização, já está publicada em Jornal Oficial.
O documento contém as condições e compromissos que os produtores de leite devem satisfazer para se candidatarem à atribuição de direitos individuais ao prémio à vaca leitante, assim como os respectivos critérios de seleção. O número máximo de direitos a atribuir por ilha é de 310,9 direitos para a ilha de São Miguel, 179,5 direitos para a ilha Terceira e 20,4 direitos para a ilha Graciosa, contendo ainda a portaria a fórmula que estabelece os direitos a atribuir a cada produtor. O período de candidaturas decorre de 2 a 30 de junho deste ano e as candidaturas devem ser apresentadas junto dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural ou através de submissão de formulário online. Na próxima segunda-feira, os principais edifícios públicos açorianos vão estar abertos para visitas no âmbito da celebração do Dia da Região, numa decisão conjunta do Governo Regional dos Açores e da Assembleia Legislativa Regional. À semelhança dos últimos anos, os edifícios poderão ser visitados entre as 15 e as 18 horas, numa iniciativa que pretende reforçar a ligação dos açorianos às instituições autonómicas e, simultaneamente, valorizar a preservação patrimonial. Vai assim abrir as suas portas para visitas na Ilha Terceira, o Palácio dos Capitães Generais em Angra do Heroísmo. Ainda no rescaldo do plenário que decorreu esta semana na Assembleia Regional, o Partido Socialista responsabilizou os partidos de direita representados na Assembleia por chumbarem uma urgência do partido que consistia em acabar com as taxas moderadoras nas consultas e atos complementares prescritos e outras prestações de saúde. Temos um governo que desde o início de maio ficou de avaliar esta situação, fruto daquilo que foi o projeto de decreto-lei apresentado pelo Governo da República e que já foi promulgado e publicado no passado dia 27 de maio. E, portanto, da parte do Governo Regional, nada sabemos sobre aquilo que é a sua ideia, o seu entendimento relativamente a esta matéria, e dos partidos que o suportam consideram que, efetivamente, esta não é uma matéria prioritária para os utentes, quando estamos precisamente, tal como eu tive a oportunidade de dizer naquela tribuna, a vivenciar um período pandémico, e esperamos nós, o mais a breve trecho, pós-pandémico, em que efetivamente houve necessidade de reduzir a atividade assistencial e que muitas pessoas se viram privadas de recorrer aos serviços de saúde e que esta era efetivamente uma forma de a chamar e de não moderar o acesso aos serviços de saúde. Tiago Lopes, deputado do Partido Socialista no Parlamento açoriano. Por outro lado, o deputado do PSD Açores, Marco Costa, destacou a aprovação da alteração ao regime jurídico de atividade apícola e da produção, transformação e comercialização do mel na Assembleia Legislativa. As abelhas são claramente as guardiãs e aferidoras, claro, da condição dos nossos ecossistemas. Os números provam-nos que os efetivos têm vindo a aumentar e, portanto, sem colocar em causa que devemos ter o maior cuidado com as substâncias que aplicamos na agricultura, o facto é que, perante a iniciativa de exploração apícola, os estudos e a nossa atividade não revela que na região tenhamos problemas de resíduos na natureza, digamos assim, que levem a constrangimentos na produção apícola. E, portanto, são elas o verdadeiro barómetro aferidor da condição dos nossos ecossistemas e com elas fica provado que temos bons ecossistemas nos Açores. Marco Costa, o parlamentar social-democrata na Assembleia Regional. No desporto, este sábado e domingo decorre o Alemar Rally, a terceira prova do Campeonato dos Açores, competição que é liderada atualmente por Luís Miguel Rego. A antevisão da prova com Miguel Sousa Azevedo. A festa dos ralis regressa amanhã à Ilha de São Miguel, fechando-se a fase de terra do Campeonato Açoriano de 2022 com mais uma prova do Grupo Desportivo Comercial, desta feita centrada na cidade da Lagoa e oferecendo ao longo do fim de semana 9 classificativas. O Alemar Rally vai ter 21 equipas à partida que, por ordem descendente, vão ao final da tarde de amanhã correr a super especial Lagoa Stage, uma classificativa mista nos arruamentos do Parque Nonagon. Antes disso vai mesmo haver sessão de autógrafos no hipermercado local. Nas contas da liderança
liderança do campeonato, que se juntam à disputa pela vitória na prova, o ex-campeão Luís Miguel Rego em Skoda tem uma magra vantagem, apenas 1 ponto sobre o atual titular da competição, Ruben Rodrigues, fiel ao seu Citroën, e sendo que se vão degladiar para chegar na frente à fase de asfalto. Pedro Câmara em Citroën e Bruno Amaral em Ford serão os homens que se seguem nos troços, havendo grande expectativa sobre o que fará o piloto de Vila Franca do Campo após um menos conseguido Rally Ilha Azul. No troféu de rallies de Terra dos Açores, Gilberto Ferreira em Ford lidera, mas ainda há hipóteses matemáticas para o continental Hélder Miranda em Seat e até para Rui Torres em Ford ou Bruno Tavares em Citroën, este último campeão das 2 rodas motrizes e disposto a renovar o título, mas que nesta prova terá de contar com o regressado Sérgio Silva a estrear um competitivo Renault Clio R3T. Atenção também para o que vão fazer Ruben Santos e João Faria, ambos em Peugeot, e à estreia em São Miguel do Feialense Filipe Marques em Citroën. A luta diesel opõe o campeão Mário Jorge no Hyundai ao potente Skoda de Ruben Borges em mais um ingrediente para um rally que terá vários interesses. Assim, amanhã, super especial Lagoa Stage a partir das 19h30, depois, no domingo, parte da manhã, Croa da Mata, Monte Escuro São Brás, 2 passagens em cada uma das classificativas, começando às 9h46. Da parte da tarde, a partir das 14h24, as 2 passagens por Pico da Cova, Macela e Lagoa, 500 anos. Alemar Rally, terceira prova do Campeonato dos Açores de 2022, amanhã na cidade da Lagoa. Miguel Sousa Azevedo com a antevisão do Alemar Rally. Fica agora com a apresentação da corrida do Ramo Grande com Mário Rodrigues. Numa cerimónia simples e rápida, no Salão da Casa do Povo de São Brás, foi apresentado o cartaz da Corrida de Touros do Ramo Grande, evento marcado para o dia 23 de julho. Trata-se de um fabuloso mano a mano entre João Moura Júnior e João Ribeiro Teles, porventura os mais distintos cavaleiros tauromáquicos do mundo na atualidade. O João Moura e o João Teles vão enfrentar-se com 6 touros de Passanha, ganaderia de ricos pergaminhos, quem sabe uma das mais conceituadas da Península Ibérica. Mas se os touros e os cavaleiros toureiros atravessam momentos cumbres nas suas carreiras, os grupos de forcados contratados, os amadores da tertúlia tauromáquica terceirense e os amadores do Ramo Grande alinham com a categoria dos outros toureiros. É curioso que a cerimónia não suscitou perguntas ou questões, tal foi a clareza das palavras dos apresentadores e, talvez mais do que isso, a expressão artística do cartaz, clara, completa, cada palavra no seu lugar, cada foto a dizer tudo em cada pormenor. Boas tardes a todos. Desde já gostaria de agradecer a presença de todas as associações que foram convidadas e que me marcam presença cá hoje. Também agradecer a presença dos 2 grupos de forcados, o Tauromáquica Terceirense e o Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande. Também a toda a comunicação que se disponibilizou para cá estar para a apresentação da primeira corrida do Ramo Grande, organizada pela União Tauromáquica do Ramo Grande. Vou passar a palavra ao membro da direção. Em nome da União Tauromáquica do Ramo Grande, gostaria de vos dar as boas-vindas e a apresentação da primeira corrida de touros do Ramo Grande. Do cartel fazem parte os cavaleiros João Moura Júnior e o cavaleiro Ribeiro Teles, que se confrontam num grandioso mano a mano. João Moura Júnior, que este ano comemora os seus 15 anos de alternativa, que foi recebida a 3 de maio de 2007, na Praça de Touros do Campo Pequeno, das mãos do seu pai, tendo como testemunha Pablo Hermoso de Mendonça. João Ribeiro Teles, também ele cavaleiro de dinastia, com a alternativa recebida a 7 de setembro de 2008, das mãos do seu pai, João Palha Ribeiro Teles, na presença de seu avô, o mestre David Ribeiro Teles. Estas 2 máximas figuras de toureio a cavalo lideram um clube da prestigiada Ganadaria Passanha. A ganadaria com provas dadas, quer em apresentação, quer em qualidade dos seus exemplares. Relativamente às pegas, estarão a cargo dos 2 grupos de forcados locais, a Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os Amadores do Ramo Grande, capitaneados por João Pedro Ávila e Manuel Pires, respectivamente. O espetáculo será brilhantado pela banda da Sociedade do Espírito Santo da Angola. E esta ganaderia foi escolhida exatamente porque já não existem touros da terceira, com o trapio, com a qualidade e com os anos respectivos para uma corrida de touros digna desse nome. É uma ganaderia das maiores portuguesas, das maiores em Portugal, que tem um encaixe de morubo que dá condições de qualidade para o espetáculo, tanto para os toureiros como para os forcados,
e que dá terapia e prestígio à corrida. As bilheteiras, em princípio, vão abrir no dia 27 de junho. Vai abrir uma bilheteira em Angra e outra na praia. Em Angra será na Praça de Torres de Ilha Terceira e na praia, na Papelaria 96, na Rua da Artísia. O valor dos bilhetes também vai se manter a valores pré-Covid, ou seja, não vai haver nenhum aumento no valor dos bilhetes em relação ao pré-Covid, em que os bilhetes vão variar entre os 14 e os 40 euros. Pela qualidade e categoria dos artistas toureiros, pelo poder que ressalta do nome Passanha, é de imaginar que a 23 de julho a Praça de Touros Ilha Terceira venha a registar espetáculo de nível superior a marcar decididamente a temporada do ano de 2022. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de sexta-feira, dia 3 de junho. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Continuo na companhia da sua rádio, o Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira. Hora informativa.